As câmeras filmavam quando Trump o chamou de o maior acordo comercial da história americana. 550 bilhões de dólares assinados, selados, celebrados. Mas, semanas depois, Tóquio desistiu. O novo primeiro-ministro do Japão rasgou o acordo de Trump em rede nacional, classificando-o como uma ameaça ao interesse nacional japonês. Segundo a Reuters, o Ministério das Finanças do Japão se recusou a transferir sequer $1 até que Washington cedesse o controle do dinheiro. O iene está em queda, Wall Street está em pânico, e Trump está furioso. Não é só o Japão dizendo não, é a Ásia dizendo basta. A pergunta que abala todas as capitais no Pacífico é simples. Os Estados Unidos finalmente perderam o controle de seus aliados? Em 1º de outubro de 2025, o principal negociador do Japão, Ryo Akazawa, negou publicamente os relatos de que Washington teria total discrição sobre o compromisso japonês de 550 bilhões de dólares. Ele insistiu que Tóquio manteria a autoridade de seleção de projetos através de seu próprio banco de desenvolvimento. A negativa foi mais que processual, foi um desafio político. Em poucas horas, os mercados perceberam que a chamada estrutura de parceria Trump-Japão poderia não sobreviver ao seu primeiro mês. Trump havia revelado o acordo em julho de 2025, no gramado da Casa Branca, ladeado por executivos automotivos e de energia dos Estados Unidos. Ele o proclamou como o maior acordo comercial da história, reduzindo tarifas sobre as exportações japonesas de 27,5% para 15% e canalizando centenas de bilhões de capital japonês para indústrias americanas. Construção naval, gás natural liquefeito e semicondutores. Segundo a Bloomberg, ele se gabou de que a América embolsaria 90% dos lucros. A coreografia sugeria triunfo, mas, nos bastidores, negociadores alertavam que a estrutura era vaga, legalmente não vinculante e perigosamente assimétrica. Dentro do Partido Liberal Democrata do Japão, a reação foi imediata. O então primeiro-ministro Shigeru Ishiba assinou a estrutura sob pressão, após meses de ameaças tarifárias de Washington. Em setembro, a aprovação de Ishiba desabou para menos de 20% em meio a acusações de que ele havia terceirizado a soberania fiscal do Japão. Com sua renúncia, os críticos descreveram seu ato final não como diplomacia, mas como capitulação. Em 4 de outubro de 2025, Sanai Takaichi ascendeu ao poder como a primeira mulher primeira-ministra do Japão, após conquistar a liderança do partido com promessas de reexaminar compromissos injustos. O Wall Street Journal descreveu sua ascensão como um reset conservador, ecoando a visão de mundo de seu mentor, o falecido Shinzo Abe, pró-defesa, cética em relação a Pequim, mas ferozmente protetora da autonomia do Japão. Em sua primeira declaração televisionada, Takaichi declarou que qualquer acordo que prejudique o interesse nacional do Japão deve ser revisado. Essa única frase congelou o otimismo de Washington. O secretário de Comércio Howard Lutnick, arquiteto do pacto, disse que a Casa Branca esperava que todos os parceiros cumprissem seus compromissos. No entanto, a portas fechadas, autoridades do Tesouro temiam que o Japão pudesse redirecionar o capital através de seus próprios canais soberanos. A Reuters confirmou mais tarde que Tóquio planejava estabelecer uma facilidade de investimento estatal dentro do Banco Japonês para a Cooperação Internacional, mantendo dinheiro sob supervisão japonesa. Os mercados reagiram com precisão cirúrgica. O iene se fortaleceu ligeiramente sob especulação de que o Japão desaceleraria as transferências de dólares, enquanto as ações de empreiteiras de defesa americanas, principais beneficiárias do acordo, caíram quase 6%. O Financial Times observou que os investidores viram a medida como uma revolta silenciosa contra a coerção econômica de Washington. Enquanto isso, em Seul, o padrão se repetia. A Coreia do Sul foi pressionada a assinar uma estrutura semelhante, no valor de 350 bilhões de dólares, em troca de alívio tarifário. Após a hesitação do Japão, o conselheiro de Segurança Nacional de Seul disse a Reuters: "Não podemos pagar 350 bilhões de dólares em dinheiro." Trump havia insistido que os fundos seriam entregues antecipadamente, mas a Coreia negou essa interpretação. A Ásia não estava mais seguindo o roteiro. De volta a Washington, Trump desabafou durante uma reunião de gabinete televisionada: "Fizemos o melhor acordo de todos, e o Japão já está desistindo." Ainda assim, a administração dobrou a aposta. Segundo a Bloomberg, Lutnick ordenou que o Departamento de Comércio finalizasse o novo acelerador de investimento dos Estados Unidos, um escritório que decidiria para onde o capital aliado fluiria, de terminais de energia no Alasca a fábricas de semicondutores no meio oeste. Com governos estrangeiros recebendo apenas uma janela de consulta de 45 dias, o Japão não teria voto, apenas aviso. Para Tóquio, isso era insustentável. Akazawa declarou que a contribuição de 550 bilhões de dólares do Japão cai na faixa em que não haverá impacto cambial.
Era um lembrete codificado. Tóquio controla o timing e a escala de qualquer desembolso. As mesas de câmbio leram isso como um tiro de advertência. Isto não era para ter acontecido. A administração Trump acreditava que a liderança conservadora do Japão seria seu aliado mais confiável. Em vez disso, o país que antes defendia a aliança Indo-Pacífico estava resistindo silenciosamente à jogada econômica mais ambiciosa de Washington na Ásia. Sob Takaichi, a resistência ganha capital político. Ela enfrenta um público desconfiado da pressão americana, mas temeroso do domínio chinês. Sua solução, segundo Nikkei, é o equilíbrio estratégico. Aprofundar a cooperação em defesa com os Estados Unidos enquanto exige igualdade de condições no comércio. Seus conselheiros argumentam que a postura pós-guerra do Japão, subordinada a Washington, deve evoluir para parceria, não obediência. As apostas econômicas são enormes. A Casa Branca estima que a estrutura com o Japão criaria 700 mil empregos nos Estados Unidos e reviveria indústrias. Para Trump, é a prova de que as tarifas geram resultados. No entanto, economistas japoneses veem outro cenário. Um documento confidencial vazado adverte que desviar tais somas para o exterior poderia minar o investimento doméstico e aumentar o risco fiscal. Com a dívida pública excedendo o cifrão 260% cifrão do produto interno bruto, até transferências simbólicas dessa escala poderiam abalar os mercados de títulos. O porta-voz da indústria Takeshi Ninami, CEO da Suntory, expressou frustração. Tóquio concordou com valores principais sem governança detalhada de projetos. Além disso, o projeto carro-chefe do acordo, o terminal de exportação de gás natural liquefeito do Alasca de 44 bilhões de dólares, está paralisado. Executivos japoneses duvidam de sua viabilidade econômica e admitem privadamente. Tudo o que os japoneses estão tentando fazer é adiar e sair. Analistas reconhecem que o pacto se encontra em limbo legal, aplicável apenas pela política. Os sinais de fratura se espalharam. O Japão cancelou uma viagem de delegação comercial planejada a Washington após descobrir erros nas ordens de implementação tarifária dos Estados Unidos, e a Casa Branca recusou-se a corrigir a proclamação executiva. Comentaristas financeiros no Pacífico começaram a questionar se o modelo comercial coercitivo de Washington estava alienando aliados mais rapidamente do que a China. Enquanto Pequim exerce influência através de empréstimos, Trump estava experimentando uma imagem espelhada: influência através do medo tarifário. Dentro do gabinete de Tóquio, os conselheiros de Takaichi debateram opções: cumprir e absorver a indignação interna, renegociar e arriscar tarifas, ou atrasar indefinidamente, testando a paciência de Trump. Analistas neutros estimaram que o Japão poderia estender os pagamentos por 10 anos sem violar compromissos, neutralizando o calor político. Washington notou, e Lutnick alertou que atrasos teriam consequências, sugerindo a reinstituição de tarifas. Contudo, a credibilidade de tais ameaças é incerta. O lobby manufatureiro dos Estados Unidos teme que a renovada volatilidade comercial possa atrapalhar as cadeias de suprimentos. Um executivo resumiu: queríamos investimento, não uma guerra fria, com nosso melhor cliente. A Coreia do Sul está discretamente elaborando pactos de cadeia de suprimentos alternativos com a União Europeia. O humor regional está mudando de acomodação para autonomia. A opinião pública japonesa se inclina ainda mais contra o acordo, e o Banco Central modela o potencial impacto cambial. A saída parcial de 200 bilhões de dólares poderia enfraquecer o iene em até cifrão 6% cifrão. Washington insiste que recuar sinalizaria fraqueza para Pequim. Trump enquadrou o impasse em termos morais. A América defende a justiça. Quem recua, apoia a China. Mas Tóquio interpreta a justiça de forma diferente. Soberania significa não terceirizar o julgamento para outra capital, mesmo uma aliada. Neste estágio, as apostas excedem a economia. Para os Estados Unidos, a estrutura incorpora uma doutrina: aliados devem contribuir com capital para sustentar a força americana. Para o Japão, revive uma ansiedade antiga: a de que sua prosperidade possa ser comandada pela política de outra nação. Observadores alertam que, se o Japão se retirar totalmente, os fluxos de capital global poderiam se deslocar para mecanismos liderados pela China, como o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. O simbolismo seria sísmico: um aliado dos Estados Unidos escolhendo a autonomia regional em vez da subordinação transpacífica. Até o momento, Tóquio ainda não assinou a autorização final de transferência. O Japão espera que as tarifas retornem. Se o parceiro asiático mais próximo da América resiste, qual mensagem isso envia a outros que navegam pelas exigências de Washington? Cada capital na região está observando, de Seul a Singapura, medindo se o desafio do Japão desencadeará retaliação ou respeito. Porque, sob os bilhões e as tarifas, reside algo mais antigo que o comércio:
A questão de quem realmente lidera no século do Pacífico. O Japão cederá à pressão? Ou a terceira maior democracia do mundo traçou a linha que encerra a dominância econômica de Washington na Ásia? Se gostou deste vídeo, por favor, curta e inscreva-se. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.